Não desista de pessoas. O que é que isso quer dizer, né? Não desistir de pessoas. E eu fiquei muito na dúvida como que eu colocaria esse tema na divulgação. Porque eu estava em dúvida entre três formas de falar isso. Na verdade, porque eu queria falar das três formas. É o não desista de pessoas, é o não desista das pessoas e o não desista da pessoa. Você está entendendo? Como que a diferença de uma coisa para outra? Então, não desista de pessoas, né? É mais geral e a gente vai começar falando sobre isso. Depois, não desista das pessoas. Fecha um pouco o ângulo. E depois, não desista da pessoa. Então, nós vamos aqui tentar falar sobre essas três coisas. Sobre justamente essas três coisas que não desista de pessoas, não desista das pessoas e não desista da pessoa. E uma coisa, pessoal, que eu queria aqui primeiro colocar é o que tem, quais são os fatores que têm contribuído para essa alta desistência de pessoas. O que eu estou chamando de alta desistência de pessoas? É que as pessoas estão desistindo muito facilmente de pessoas, ou das pessoas, ou da pessoa. Quais são os fatores que têm contribuído para que a gente tenha esse alto índice de desistência de pessoas, das pessoas e da pessoa? Uma das coisas que eu queria começar aqui destacando é as relações líquidas que a gente vive hoje. Quem fala sobre isso é o Bauman, né? O Bauman tem esse livro aqui, Amor Líquido, que ele fala das relações líquidas, e ele diz que a relação líquida é aquela relação que está ali depois e não está. Ele fala muito do conceito de conexão, e eu peguei aqui E como o conceito de conexão ele é frágil, né? Eu tenho esse netbook aqui, ó, que a Unidade me deu, a Unidade que me deu esse notebook aqui, esse netbook, né? E a conexão é isso aqui, né? Você tem um cabo e você conecta aqui. E o Bauman vai dizer que o ato de conectar está implícito a possibilidade de desconexão. A relação não tem mais a ver com laço. E é mais difícil, né? Então a conexão, a gente conecta e desconecta. Isso é a relação líquida. Você conecta com as pessoas e depois você desconecta. Conecta e desconecta. Só que tem um problema, né? Tem um problema sobre isso. Porque muitas vezes essa conexão, desconexão, ela vai prejudicando a nossa capacidade de conexão. E eu quero ilustrar isso com esse controle aqui. Isso é um controle do Wii, né? E eu tenho aqui um bichinho que dá muito problema, e quem teve o Wii sabe, que é esse conectorzinho aqui, colocar ele aqui. Dá muito problema. E aí a gente, como está sempre tirando e colocando, ele acaba de uma hora que ele não conecta mais. E a gente tem vivido essas relações líquidas, em que nós estamos conectando e desconectando, conectando e desconectando. Isso é um problema. Isso tem levado a gente a ter essa alta desistência, índice de desistência de pessoas, das pessoas e da pessoa. Existe também uma cultura do cancelamento. Isso é muito novo, mas isso não é novo. Uma cultura muito forte de cancelamento. Um cancelamento quase como punição. Um cancelamento que você isola a pessoa. É um gelo. É um gelo. E gelo não é de hoje, né, pessoal? Cancelamento é de hoje, mas gelo não. O que é um gelo? É você dar chega para lá na pessoa, né? Existe uma cultura muito grande do cancelamento. Você afasta e você deixa de seguir com quem você não concorda, ou quem não concorda com você, e usa esse cancelamento como forma de punição. Isso está presente no nosso jeito de se relacionar hoje. Isso não está só nas redes sociais. Isso a gente vive nas nossas relações que não são de redes sociais. Existe o tal do algoritmo. O algoritmo que vai juntando a gente dentro de uma bolha, dentro de um mesmo grupo que pensa igual, e a gente vai perdendo a capacidade de ouvir o diferente, a gente vai perdendo a capacidade de interagir com o diferente, de aceitar o diferente. É esse algoritmo. E existe um relativismo muito grande e um pluralismo de verdade. É relativismo de verdade. O que é verdade? É difícil conversar. Hoje está difícil conversar sobre o que é verdade. Né? O que é o que não é. O que de fato está acontecendo, o que não está acontecendo. Parece que existem várias teorias sobre os fatos, que deixa às vezes a gente perdido e vai dando a gente perdendo a condição da gente de fato conversar, da gente de fato estar junto. E nós vamos, por causa das relações líquidas, da cultura de cancelamento, do algoritmo que aliena a gente dentro de um mesmo ponto de vista, ou esse relativismo da verdade, a gente vai
desistindo de pessoas. A gente vai desistindo de pessoas. E eu queria começar pelo amplo. O desistir de pessoas no sentido de que a gente desiste da humanidade. É esse desistir de pessoas bem amplo. E a gente fez uma enquete no nosso Instagram, perguntando para as pessoas se elas acham que a humanidade está melhorando ou piorando com a pandemia. A gente perguntou isso, porque desistir de pessoas é como se fosse assim, eu desisto da humanidade, eu não acredito mais nela. Eu tenho dificuldade de acreditar nessa humanidade. E aí, a pesquisa que a gente fez, olha o resultado que deu. Você acredita que a humanidade tem melhorado com a pandemia? 24% só responderam que sim. 76% responderam que não. Que a humanidade ela não está melhorando com a pandemia. De que a gente está, na verdade, piorando com a pandemia. Né? De que a gente está tendo uma piora. Esse sentimento aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco chocado com essa resposta, mas isso também estava no meu coração há um tempinho atrás, e eu vou compartilhar com vocês um testemunho sobre isso, de que a gente está desistindo da humanidade. É nesse sentido que eu estou falando que a gente está desistindo de pessoas, entendeu? A gente está desistindo da humanidade. Que a humanidade não está melhorando. É uma desilusão com a humanidade. É uma desilusão com gente. É uma desilusão com pessoas, de uma forma geral. De uma forma geral. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fica assim meio assustado de dizer, cara, a gente está desistindo de acreditar no ser humano. A gente não está mais acreditando no ser humano. Aí alguém vai dizer teologicamente que o ser humano é pecador, é natureza pecadora, mas o ser humano também é imago Dei, é imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. E nós estamos desistindo das pessoas nesse sentido. Nós estamos desistindo de pessoas no sentido de que a humanidade parece que ela não faz mais sentido para a gente. Ela machuca muito a gente está desistindo disso. Entende? E quando eu olhei para isso, eu me lembrei logo de Elias. E queria trabalhar um sentimento que acontece com a gente, comigo e com você, diante disso, dessa pesquisa que está aí. Tá? Dessa pesquisa. São pessoas do nosso Instagram, da nossa comunidade, elas acham que está todo mundo piorando, que está tudo piorando. Aí eu vou para Elias, porque Elias ele passa por um episódio, eu vou já ler o texto aqui, ele passa por um episódio onde vocês conhecem, já falei muito desse texto, aí 1 Reis 19, Elias quer morrer, ele acha que ele vai para a caverna, depois ele diz para Deus que tira a vida dele, que ele não quer mais estar lá, e quando Deus chega para ele por 2 vezes, no versículo 10 e 14, pergunta para ele, o que é que tu fazes aqui, Elias? Ele vem com essa fala, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eles derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. Também deixei ficar. Deus responde depois a ele, né? Dizendo para Elias, Elias, eu deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que está acontecendo aqui? Veja no versículo 10 e 14, essa parte de cima. Deus chega para Elias e diz, Elias, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou sozinho, só sobrou eu. Não tem mais ninguém que cumpra a tua aliança. Eles derrubaram os altares, mataram os profetas. Era verdade que os altares tinham sido derrubados? Sim. É verdade que os profetas à espada? Sim. Só que ele estava preso a 2 falsas crenças. De que ele estava só e de que não tinha mais ninguém que seguisse a aliança de Israel. E isso adoeceu Elias. Deus precisa chegar para ele no versículo 18 e dizer para ele, Elias, eu deixei em Israel 7.000. São esse o número de todos os joelhos que não se dobraram a Baal. O que Deus está dizendo para Elias? Você não está sozinho. Eu chamo isso aqui da pretensão de Elias. É ele olhar para a humanidade, o seu ciclo de humanidade, e dizer, está tudo perdido. Ninguém mais segue a aliança de Deus. É verdade que foi derrubado os altares. É verdade que os profetas morreram à espada. É verdade que a gente está numa pandemia. É verdade que tem gente roubando merenda. É verdade que tem gente roubando vacina. É verdade que tem gente aplicando vacina no braço
sabe, e sem aplicar um frasco vazio para dar para casa. É verdade que tem político colocando gente na frente, porque a mãe dele na frente, porque é a mulher da vida dele. É verdade que a gente tem gente não se importando com a morte. É verdade que a gente tem gente, sabe, não se importando com a economia. É verdade que a gente tem uma realidade hoje de corrupção, e não é só apenas hoje. É verdade que parece que os políticos estão brigando pelos seus próprios interesses, estão pensando na campanha para a eleição presidencial, ou eleição para os governadores, eleição do que a gente vai ter no ano que vem, nos seus próprios cargos no Senado, de onde quer que seja, estão mais ocupados com isso do que com a realidade de dor. É verdade que tem um administrador público que coloca idosos numa fila no sol para poder receber uma vacina, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de nada. É verdade tudo isso. Mas não é verdade que nós estamos em cima de uma sociedade, estamos em cima de que todo mundo é ruim agora, que não tem mais ninguém bom. Isso não é verdade. Eu queria colocar para vocês um sentimento que eu tenho sobre isso, sobre essa fala de Elias e sobre essa fala que às vezes toma conta do coração da gente. Eu entendo e eu creio, e eu queria tratar aqui 3 coisas a respeito desse processo, disso que a gente está falando. E 3 coisas muito simples. Primeiro que existe, na minha opinião, existe uma lente de aumento do mal. Existe um tom de julgamento e existe um eu cego presente. A gente precisa abandonar isso. O que é que eu estou chamando de lente de aumento do mal? Pessoal, o mal faz muita zoada. A destruição faz muita zoada. As pessoas ruins fazem muita zoada porque eles nos chocam. E parece que está todo mundo ruim. Parece que não há mais esperança. A gente vai perdendo a fé na humanidade. Se a gente vai perdendo a fé na humanidade, a gente vai se perdendo também. Existe um tom de julgamento. Interessante essa pesquisa que a gente colocou, porque essa pesquisa está colocando aqui, olha a pergunta que está sendo feita. Eu vou voltar aqui para a pesquisa, tá certo? Você acredita que a humanidade tem melhorado com a pandemia? Olha o que está sendo dito aí. E eu fiquei pensando, se eu mudasse essa pergunta e dissesse assim, você acredita que a humanidade que você tem melhorado com a pandemia? Qual seria a sua resposta? Será que você acha que você está melhorando, mas de que ninguém está melhorando? Isso não é um tom de julgamento? Isso não é um tom de dizer, não, eu acho que eu estou melhorando, aprendi um bocado de coisa nessa pandemia, mas foi você que aprendeu. As pessoas não aprenderam. A sociedade continua perdida e fazendo só coisa ruim. E a gente vai perdendo a esperança e vai desistindo das pessoas. Será? Como é que você responderia se a pergunta fosse outra? Então é aí que eu vejo esse tom de julgamento. E um eu cego, meu presente. Não há mais ninguém, está todo mundo fazendo errado, as pessoas não estão nem aí para nada, a gente generaliza. Elias generalizou. E quando a gente generaliza, pessoal, quando a gente chega nessa postura de generalização, é um momento em que a gente peca, a gente erra. Porque a gente está julgando de uma forma muito geral, e as coisas não funcionam desse jeito. Elias diz, só eu fiquei. Então será que a gente não está achando que só a gente está melhorando? Ou só meia dúzia está melhorando? Ou só os bons? Quem são os bons? Ou só os bons? Quem são esses bons? Ele diz, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Será que está todo mundo nem aí para ninguém? Será? Será que está todo mundo roubando? Será? Eu não tenho dúvida de que o mal ele tem uma zoada, ele faz uma zoada muito grande. Em qualquer contexto. Você tem, por exemplo, uma igreja, e você tem 10 pessoas nessa igreja, de 500 pessoas fazendo confusão, a zoada que essas pessoas que estão fazendo confusão fazem, parece que a igreja toda está fazendo confusão, mas são 10 pessoas. Então a gente precisa ter essa consciência. E aí eu vou dar um testemunho aqui, porque eu estava com esse sentimento. Eu lembro que no começo da pandemia a gente dizia, a gente vai sair melhor dessa pandemia. E teve uma terça-feira que eu entrei para a oração, que eu entrei meio assim, sabe, chateado, assim. Tava num sentimento de, cara, que besteira a gente achar que o povo ia melhorar com isso. Até usei uma expressão dizendo, as pessoas disseram que ia melhorar, fizeram um esforço para melhorar, mas tipo, não deu para manter o teatro, né? Demorou a pandemia e disse, cara, eu ia mudar, mas demorou muito. Eu ia mudar, mas começou a faltar dinheiro para mim. Então eu ia mudar porque não estava faltando dinheiro para mim. Eu ia mudar, mas era porque não era eu que estava com a pessoa, sabe, na UTI.
E aí eu ia mudar, mas agora eu não vou mudar mais. E aí eu estava nesse discurso, sabe? Amargo, dizendo assim, tá, não deu, demorou e não está dando para manter o teatro. Esse era o meu sentimento. Demorou a pandemia e não está dando para manter o teatro. E entrei na oração da terça-feira, no Zoom aqui. E as pessoas foram falando e eu partilhei um pouco esse sentimento. E aí teve uma irmã, Carol, que puxou o assunto e disse, pastor, deixa eu falar aqui uma coisa, deixa eu contar uma história. Aí foi contar a história. E às vezes a gente acha que está todo mundo nem aí para nada, mas isso não é verdade. Ela foi contar a história de uma cesta básica, que no trabalho dela juntou um bocado de gente para fazer a cesta básica. E aí essas pessoas que juntaram a cesta básica foram sortear dentro da comunidade algumas pessoas que foram receber. E ela chegou lá na comunidade para entregar, e uma mulher que tinha sido sorteada para receber a cesta básica, e a casa do lado, a vizinha dela, não tinha sido sorteada para receber a cesta básica, não tinha para todo mundo. E ela disse, pastor, a pessoa que recebeu a cesta básica, ela dividiu a cesta básica dela com a vizinha. Eu vi ela dividindo a cesta básica dela com a vizinha. E quando eu vi aquilo, aí vem aquele sentimento, né? A esperança. Há gente fazendo bem. Há gente que está sendo honesta. E a gente concluir de forma genérica, de forma generalista, dizendo que não é, a gente está perdendo talvez um pouco da noção da realidade. Porque a gente está vendo muita desgraça e está perdendo a noção, talvez, da realidade. Existe muita gente dividindo. Existe muita gente orando por quem não conhece. Ela falou a Carol ainda falou que quando ela foi carregar o carro dela com as cestas para levar, o porteiro foi ajudar. E o porteiro estava tão feliz, colocando essas cestas no porta-mala, tão feliz com isso, que ela disse que ele não ia nem receber a cesta, mas ele estava feliz. Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da empresa que deu 3 semanas de marmita, sabe? Financiou 3 semanas de marmita, 3.700 marmitas, quase 4.000 marmitas que nós distribuímos para a comunidade. E eu lembro que eu fui lá e vi um cara carregando as marmitas e entregando lá no local. E ele fazendo isso, e teve uma hora que ele parou ele trouxe o último isopor, colocou lá, e ele parou assim, olhou, eu estava do lado dele, ele olhou para mim e ele disse desse jeito para mim. Ele cruzou os braços e disse, ainda existe gente boa nesse mundo. Ainda existe gente dividindo com o outro. Ele impactado por alguém ter pago essas marmitas e está fazendo isso. Eu do lado, com o mesmo impacto. Ainda existe, e existe muita gente que está melhorando sim com essa pandemia. As pessoas estão no meio da rua, parando, abrindo o vidro para dar dinheiro para as pessoas. A realidade de dor é evidente, não que nós não tivéssemos isso antes, nós tínhamos, mas a realidade de dor é evidente, a desigualdade social ficou muito latente e há uma sensibilização coletiva. Há uma sensibilização coletiva. As pessoas estão ajudando, estão distribuindo. As pessoas estão andando com cesta básica no porta-malas do carro e estão entregando na rua. As pessoas estão abrindo o vidro para dar um dinheiro para a pessoa que antes não dava, porque dizia que o cara ia usar o dinheiro para droga, tinha cheio de desculpa para não ajudar. E as pessoas estão baixando e estão dando, porque sabe que tem gente passando por luta, tem gente passando por dificuldade. A gente tem empresário que está se endividando e não está demitindo, porque sente a dor de ter que demitir os seus funcionários. A gente tem muita gente fazendo coisa boa no meio dessa pandemia. Então a gente pode dizer, talvez Deus chegue para a gente como chegou para Elias e diga, sabe, para mim na terça-feira usou a Carol e disse, pastor, tem muita gente fazendo coisa boa. Isso não está no jornal, meu povo. Isso não está em evidência nas nossas redes sociais, não está naquilo que a gente gosta de soltar no WhatsApp. A gente gosta de passar notícia ruim. A gente gosta de passar notícia ruim. A gente gosta porque dá ibope, porque gera movimento, gera essa indignação. Essa nossa indignação, muitas vezes, ela é seletiva e ela está sendo alimentada
uma faceta, simplesmente. Existe muita gente fazendo diferença. Existe ONGs espalhadas pelo Brasil todo, levando alimento para as pessoas no meio da rua. Existe gente no começo da pandemia e continua fazendo até hoje ministérios lindos com gente de rua, com morador de rua. Nós temos médicos que estão trabalhando. A gente orou por um sobrinho de irmão aqui da nossa igreja que estava 80 horas num plantão. 80 horas no plantão. E não me diga que essa pessoa está 80 horas no plantão por causa de dinheiro. Não está. Não está. Ela está por causa de outro ser humano. Então nós estamos, sim, sobre muitos aspectos, melhorando nessa pandemia. Eu não seria capaz de dizer se é mais ou se é menos, mas esse nosso sentimento de que nós não estamos melhorando, eu queria que a gente trabalhasse ele, porque ele adoece a gente. Ele leva a gente a olhar para a humanidade e dizer: eu desisto de você, humanidade, porque você me machuca, você sabe, você é ruim. A gente lê a humanidade a partir simplesmente de Gênesis 3 como uma humanidade caída e pecadora, mas essa humanidade mesmo caída e pecadora continua tendo o imago Dei, a imagem e semelhança de Deus presente. E é por isso que pessoas que nem creem em Deus conseguem amar e conseguem exalar a natureza de Deus de uma forma tão plena. Precisamos sim, meu povo, a gente precisa acreditar na humanidade e saber que sim, que existe muita gente melhorando nesse tempo. Olhe para isso. Procure olhar para isso. Procure olhar para essas coisas. O Tavinho que iniciou um trabalho aí muito legal de propaganda do bem. A gente precisa fazer propaganda do bem, porque o mal tem um departamento de marketing fantástico. O mal tem um departamento de marketing fantástico, tem um setor só de fake news. Então a gente pode fazer diferença, vamos propagar coisas boas e enxergar as coisas boas. Um outro ponto, pessoal, dessa nossa fala é não desista, e aí eu não desisto agora aqui, eu não desista das pessoas. E a gente fecha um pouquinho mais o ângulo e você passa... quando você, fechando mais o ângulo, você passa a não contar mais com pessoas no seu dia a dia. Você passa a não contar mais com essas pessoas. Porque você não acredita mais nas pessoas, você está deixando de acreditar agora também nas pessoas que estão mais perto de você. A gente sai da humanidade, eu não acredito na humanidade, e você começa a ter uma ação muito desconfiada em relação às pessoas que estão ao seu redor. Queria destacar algumas coisas aqui com vocês, que é um caminho nosso que a gente tem feito de desistência das pessoas. E você vai analisar se você tem feito esse caminho, se você tem feito esse processo. A primeira coisa que a gente faz é reduzir drasticamente nossa expectativa em relação às pessoas. Passa a não esperar mais nada das pessoas. Depois, a outra forma de desistir das pessoas é que você torna-se altamente seletivo. Você vai escolher a dedo quais são as pessoas que você vai se relacionar e quais são as pessoas que você não vai ter nenhum tipo e nenhum nível de relacionamento. Você torna-se altamente seletivo. Depois disso, você vai buscar relações que você possa em ambientes controlados. Relações sob controle. Isso é incompatível, porque relacionamento é incontrolável, não tem como ter controle. Mas você vai buscar relações em ambientes controlados, ambientes onde você possa sair a qualquer hora, onde você possa desconectar, onde você possa desligar, onde você possa não ver. A gente vai fazendo isso, pessoal. A gente não acredita na humanidade, vai fechando o ângulo, a gente reduz as expectativas, a gente se torna seletivo, a gente busca relações em ambientes controlados e bem controlados, e a gente começa a buscar por substitutos. Substitutos para essas pessoas que nós desistimos dela. E nós vamos substituir isso com jogos, vamos distribuir isso com rede social, vamos substituir isso com comida, a gente vai substituir isso com animal de estimação, nada contra animal de estimação, mas uma coisa são animais de estimação, outra coisa são pessoas, e uma coisa nunca vai substituir a outra. Assim como você não pode pegar uma pessoa e tratar ela como animal de estimação, você não pode pegar uma pessoa e tratar ela como um ser humano, são duas coisas diferentes. E às vezes o Balma fala sobre isso, as pessoas estão se relacionando muitas vezes com animais, substituindo o lugar que seria para as pessoas. Porque diz que os animais são mais controlados, né?
O animal é mais controlado. Você deixa ele sozinho no apartamento, quando você volta, ele está balançando o rabo para você. Você fizer isso com uma pessoa, deixar ela trancada dentro do apartamento e voltar depois, ela não vai estar balançando o rabo para você, ela vai estar chateada com você. Então, gente dá trabalho, a gente substitui por outros prazeres. Eu lembro de uma mãe que olhou para o filho e disse, eu vi uma criança falando isso: adoro a Deus, amo pessoas e gosto de animais. Adoro a Deus, amo pessoas e gosto de animais. É um dos substitutos. Comida, jogo, rede social, a gente vai substituindo. Até chegar um momento onde a gente conclui a nossa autossuficiência. É quando você diz, eu posso viver sem. Eu estou bem sem. Eu estou bem sem. É o caminho que a gente segue para desistir das pessoas. Reduz as expectativas, começa a se tornar altamente seletivo, vai buscar relações em ambientes controlados, busca por substitutos, e vai chegar uma hora que você se sente totalmente autossuficiente e diz, eu posso viver sem, ou posso viver com o mínimo. Mas sabe qual é o problema? E sabe qual é o problema disso? É que o plano de Deus não é esse. O plano de Deus continua sendo com pessoas, em comunidade. O plano de Deus continua sendo um negócio chamado igreja. Um negócio chamado relação. E é nessa relação que Deus acontece, que Deus se manifesta, que o reino é vivido. O problema é esse. É que o plano de Deus ele não é esse do isolamento. O plano de Deus, Deus continua agindo através de pessoas e querendo executar o seu plano através de pessoas e de comunidade. Quando você se isola, que é o caminho contrário ao plano de Deus, não é apenas errado. É ruim. É sabotante. É destruidor na sua vida. Você começa a fugir de tudo aquilo. Pessoal, eu fiquei com dificuldade de separar um texto bíblico para isso, porque se eu olhar para o Novo Testamento, olhar para a Bíblia, não existe vida em Deus sem pessoas. Não existe vida em Deus sem comunidade. Não existe igreja sem a congregação. E quando eu falo congregação, não é culto presencial, não. É a comunidade. Não existe reino de Deus sem povo. O caminho do isolamento ele é completamente contrário à natureza de Deus. Nós falamos isso no domingo passado. A gente é chamado de corpo de Cristo. Não tem como. Não dá para viver esse isolamento. Então pare de reduzir suas expectativas como alguém descrente. Pare de se tornar tão seletivo em relação às pessoas. Pare de buscar viver relacionamentos apenas em ambientes controlados. Porque a relação é um descontrole. A relação exige esse descontrole, existe essa ameaça. Amar é um risco, mas mais arriscado ainda é não amar. Se relacionar é arriscado, mas mais arriscado ainda é não se relacionar. E fuja dessa autossuficiência, porque isso tem cara de pecado original. Isso é altamente sabotante, destruidor e adoecedor na vida de todos nós. Então nós precisamos sim, sabe? Nós precisamos sim quebrar essa engrenagem que destrói a gente. Mas eu queria ir para o último ponto, e o último ponto é quando a gente desiste da pessoa. Quando a gente desiste da pessoa. E quando eu falo que a gente desiste da pessoa, essa pessoa ela tem nome, ela tem CPF, ela tem WhatsApp, ela tem Instagram, ela trabalha com você, ela está nas festas de Natal na sua casa, ela está no amigo secreto e você acaba sempre pegando essa pessoa no sorteio. Ela está no grupo pequeno da sua igreja, ela está na banda do louvor. Quando a gente sai, desisto da humanidade, desisto de pessoas, desisto da pessoa. Existe uma pessoa que tem nome que eu risco do meu caderninho. Eu risco do meu caderninho. E aí teve a outra pesquisa que a gente colocou, que se você já cancelou alguém, né? E a resposta foi 51% disseram que já cancelaram alguém e 49% disseram que não cancelaram ninguém. Eu não sei se os 49% estão mentindo. E eu também não sei se os 51% entendeu o cancelamento como um cancelamento online. Né? Como cancelamento online. Quando, na verdade, eu estou querendo trazer aqui para a nossa reflexão, por isso que eu não vou nem abordar muito esse resultado aqui, porque ele torna a resposta um pouco confusa. Mas será que você já cancelou alguém? E quando eu falo cancelar alguém, é chegar aquela pessoa e tirar a pessoa. Olha, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Eu tenho um caderninho aqui dos meus amigos, das pessoas que eu me relaciono, eu vou riscar. A pessoa cancelada é a pessoa que você, quando recebe um WhatsApp dela, você diz, puxa vida, né?
A pessoa cancelada é a pessoa que você bloqueou no WhatsApp. A pessoa cancelada é a pessoa que você, quando encontra no shopping, a gente não está mais encontrando ninguém no shopping, mas você desvia para não ter que falar com aquela pessoa. Sabe? É uma pessoa que você resolveu não se relacionar mais com ela. E nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós temos feito isso. Aí eu queria trazer um texto bíblico, um texto bíblico uma história bíblica, que tem um pouco dessa história. Sabe? Que é Paulo e Barnabé que entram numa confusão por causa de João Marcos. Está lá em Atos 15, do versículo 37 ao 39. O que acontece? Barnabé queria levar João, também chamado João Marcos, mas Paulo disse o quê? Que não achava prudente levá-lo, porque ele tinha abandonado eles lá na Panfilha e não tinha permanecido com eles no trabalho. O texto bíblico diz, eu vou colocar ele aqui para vocês, o texto bíblico diz que eles tiveram um desentendimento tão sério que eles se separaram. Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. E o motivo da confusão foi esse, porque Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo disse não. Ele não vai, porque ele falhou com a gente. Ele abandonou a gente lá na Panfilha. Ele não ficou com a gente no trabalho. Ele disse que ia e não foi. E ele não vai. Lá na frente, Paulo já mais maduro, Paulo já vivendo uma outra realidade, ele manda uma carta a Timóteo, dizendo para Timóteo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E a gente às vezes aqui fica num dilema nesse texto sempre, né? Se João Marcos não tomou jeito, não foi justamente porque Paulo deu um cancelamento nele, né? Disse que não ia levar ele para a próxima viagem, tirou ele da escala, né? Porque colocou ele para não sei o quê. Ou será que ele não foi restaurado porque Barnabé acreditou nele? Porque Barnabé continuou contando com ele. Continuou investindo na vida dele. Continuou dizendo que sim, ele pode ser usado, ele é um servo de Deus, ele falhou, mas ele continua tendo valor e pode caminhar com a gente. E aí eu vou, pessoal, para a pergunta, o que é que nos leva a cancelar alguém? O que é que nos leva a pegar alguém e riscar da nossa listinha? A primeira coisa que eu vi na minha cabeça é que a pessoa falhou com você. Foi o caso de Paulo. Barnabé falhou com ele, então ele disse, não vai mais comigo. Não vai mais. Talvez um outro motivo seja alguma mágoa que você sente. Essa pessoa não simplesmente falhou com você, e aí esse falhar com você, ele tem a ver com, ele não te serve mais, né? Ele não teve a utilidade para você, entende? O falhar nesse sentido, ele não foi útil. Ele não foi útil, ele falhou, ele não te serviu e você cortou. Sabe aquela pessoa que enquanto ela está te servindo, você está se relacionando com ela, mas quando ela para de te servir, quando ela para de prover alguma coisa para você, você corta ela da sua lista? O outro motivo é a mágoa. A mágoa é a chateação, a mágoa é ter sido machucado, doeu, essa pessoa feriu você. Isso dói. E talvez tenha isso, por isso que quando Jesus disse que a gente tinha que perdoar, e aí o C.S. Lewis vai dizer que o perdão é uma ideia maravilhosa até que você tenha que perdoar alguém. Que o perdão é uma coisa maravilhosa de Deus até o dia em que você precisa perdoar alguém. E a mágoa é algo que tem feito a gente riscar as pessoas do nosso caderninho e cancelar essa pessoa da nossa relação mais próxima. Sabe, a mágoa tem feito a gente, tem levado a gente a fazer isso. E aí, quando Jesus manda perdoar, teve uma hora que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, ô Jesus, mas quantas vezes a gente tem que perdoar? Porque assim, a pessoa fala uma vez comigo, fala de novo, fala de novo, fala de novo. Quantas vezes eu vou precisar perdoar? Qual é a resposta de Jesus, pessoal? Qual é a resposta de Jesus à luz do Evangelho? 70 vezes 7. Jesus dá uma resposta do infinito. De dizer para eles que eles deveriam perdoar quantas vezes fosse preciso. O Evangelho traz uma mensagem de andar a segunda milha, de oferecer a capa, sabe, de caminhar com pessoas difíceis, porque a igreja é isso. Tem um filme chamado The Grace Card, que ele diz, é o cartão da graça, não sei como é que é o nome em português, acho que é o poder da graça, o nome em português, o poder da graça. E ele diz que existem aquelas pessoas que são pessoas difíceis, que são os nossos professores. São pessoas que Deus colocou na vida da gente para trabalhar a vida da gente, para trabalhar o nosso caráter, para ensinar a gente a agir com graça. Isso é fato, é realidade no nosso meio. Nós temos pessoas difíceis, vamos cancelar as pessoas difíceis? Vamos cancelar as pessoas, aí vem um outro ponto, as pessoas
que pensam diferente da gente. Ideologia é algo que hoje tem separado pessoas. Que tem separado pessoas. Nós vivemos hoje no nosso país com vertentes extremas, com polarizado, com discursos muito fortes, de extremo. Isso tem separado pessoas. A verdade é que nós vamos cancelando as pessoas, vamos riscando essas pessoas do nosso caderninho e vai chegar uma hora em que você não vai ter ninguém nesse seu caderninho. Porque nós não estamos fazendo isso de uma forma equilibrada. Nós estamos, de fato, desistindo de pessoas, das pessoas e da pessoa. Existe um cenário de desistência da relação e das relações. E vamos nos isolando. Isso é contrário ao plano de Deus. Eu sei que talvez alguém pergunte, e pergunte com razão, faça essa pergunta, de dizer, pastor, mas e as relações tóxicas? Isso é muito falado hoje em dia, né? E as relações tóxicas? Porque existe uma relação que é de abuso. Eu vou continuar com aquela pessoa me ferindo, me abusando, ferindo, me abusando? Não. Não. A Bíblia também fala de que o irmão que não come, que não trabalha, que também não coma. Ela fala daquele irmão que muitas vezes, depois de insistir várias vezes na vida dele, chega a hora de desistir dele, de afastar ele da comunidade. A Bíblia de Jesus fala que você vai pregar o evangelho, chegar no lugar, bate a poeira do pé e vai, porque você fez sua parte. Só que nessa fala de Jesus tem algo muito importante, você fez sua parte. Aí vai aquele texto que eu já usei aqui há alguns domingos atrás. Tudo que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Entende? Então, assim, a relação de abuso, sim, a gente precisa se proteger. Mas não é, quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando da relação de abuso. Existe uma cultura hoje de apertar o botão do foice. Achou que eu ia falar, né? Falei não. Se apertar o botão do foice. É tipo foice. Tô nem aí pra você. Sabe? Foice. E a gente está fazendo isso com todo mundo. O problema é que a nossa régua, a régua que a gente está usando para medir a relação tóxica, ela está extremamente adulterada e sensível. A gente está chamando de relação tóxica qualquer relação que te faça mal. Qualquer relação que seja desconfortável para você. E sobre esse argumento de que a relação tóxica você precisa cortar, você está cortando todo mundo. Você está se isolando de todo mundo que te contraria. De todo mundo que te faz algum mal. De todo mundo que gera alguma demanda sua. E você não está afim de demanda para ninguém. Entende? Entende isso? Então o problema, pessoal, é que a gente não está sabendo separar o que é relação tóxica. As pessoas estão fazendo isso de forma generalizada. Isolando pessoas, desistindo de pessoas. E desistindo dessas pessoas porque não estão com tolerância, porque não estão sabendo andar a segunda milha, porque não estão sabendo dar outra face, porque não estão conseguindo perdoar, por causa de questões absolutistas, de uma mente absolutista, que não consegue conversar com quem pensa diferente. Entende, pessoal? Então, de alguma forma, a gente precisa parar de usar o argumento de que eu preciso apertar o botão do foice para as relações tóxicas, quando eu estou chamando de todas as relações que me geram algum tipo de desconforto de tóxica. Não é. Não é. Relação gera desconforto. Relação é ralação. E tem um amigo que sabe que um ferro afia o outro. E assim a gente vai se trabalhando. Se a gente sair isolando todo mundo que gera desconforto, que contraria a gente não vai ficar sem relações tóxicas. A gente vai ficar sem relação. Então a gente precisa aumentar a nota da relação tóxica. O nível de toxina dela tem que ser alto para você de fato estabelecer o limite e bloquear aquela pessoa. A gente está bloqueando quando a toxina chega no 5. Tem que bloquear quando essa toxina chega no 7, no 8, no 9. Não pode bloquear no 2, no 3 e no 4. Você precisa rever, calibrar o seu nível de tolerância, o seu nível de seletismo. Porque ele está aguçado demais e você está se isolando das pessoas. Você está se isolando das pessoas. Nós precisamos, é saudável conviver com pessoas que nós não gostamos. É saudável conviver com o diferente. É saudável conviver com pessoas que pensam diferente da gente e que contrariam a gente. E aprender o que é amar, o que é estar com aquela pessoa apesar disso. Entende? Isso é saudável.
Agora, se a relação ela passa uma relação doentia e vai para um nível de toxina que vai destruir você emocionalmente, que vai abalar, que vai destruir o teu emocional, que vai te abusar, você está dentro de um casamento que você sofre todo tipo de violência, dê um basta nisso. Você está dentro de uma relação com parentes, parente seu que destroem você. Agora, é ele que te destrói ou é você que é tão sensível que se destrói com qualquer coisa? É preciso avaliar isso. Porque se a sensibilidade for sua, você vai sair cortando todo mundo e você vai ficar só. Você vai sair cortando todas as pessoas que te contrariam e você vai ficar sozinho, sozinha. Não é isso que Deus quer para você. Não é isso. De repente, Paulo percebeu que João Marcos tinha muita utilidade para ele. E às vezes a gente precisa perceber que aquelas pessoas que são difíceis e que a gente tem a tendência de cortar, de que elas têm um papel na vida da gente. De que se alguém falhou com você, você acha que você nunca falhou com ninguém? Se houve uma mágoa, você acha que você nunca magoou ninguém? Pai, perdoa-nos, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Precisamos viver isso. Não podemos viver esta cultura de apertar o botão do foice como modo de vida. Isso não é modo de vida. Isso é para um momento extremo. Apertar o botão do foice e cancelar alguém é uma medida extrema. Não pode ser o seu padrão de vida. Não pode ser o seu jeito de viver e de se relacionar com pessoas. E sabe o que a gente precisa, meu povo? A gente precisa olhar para Jesus e perceber que Jesus é o nosso mestre, que nós somos caminhantes, que nós seguimos a esse Jesus e precisamos de uma forma muito especial seguir os seus passos, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, se relacionar como Jesus se relacionou. E é nesse sentido que eu queria convidar você agora a fazer uma oração muito simples. A dizer: Pai, dá-me um coração igual ao teu. Um coração capaz de amar, de perdoar, de aumentar a tolerância. Se existem pessoas que você riscou do seu caderninho, bota de novo elas lá. Calibra o teu termômetro de relação tóxica, porque tu está achando que tudo é tóxico. Se tudo é tóxico, o tóxico é você. E nós não podemos sair excluindo e tirando da nossa vida todo mundo que dá trabalho. Porque nós terminaremos os nossos dias sozinhos. Não desiste da humanidade, tem muita coisa boa acontecendo. E eu creio sim que nós podemos sair ainda melhores disso tudo. Creio sim. Creio que isso é possível. Não desiste das pessoas, pare de ser seletivo, de se isolar, de se tornar autossuficiente, de querer se relacionar dentro de um ambiente controlado. Pare com isso. Pare com isso. Deus continua querendo agir no meio dessa bagunça chamada relacionamento. No meio dessa confusão chamada relacionamento. Deus continua querendo agir assim. E olha as pessoas que você bloqueou, que você cancelou. Eu queria te dar um desafio. Comece a orar por elas. Comece a orar por elas. Se for alguém já de fato abusivo na sua vida, na sua história, eu inclusive já orientei pessoas nisso. Eu disse, não ore por essa pessoa, porque você está se prendendo a ela com a oração. Mas se não estou falando do abuso, estou falando do extremo, estou falando da pessoa difícil. Bota ela de novo no teu caderninho, ora por ela, aumenta o volume da tolerância, porque é juntos, meu povo, que a gente vai conseguir enfrentar tudo isso. Deus abençoe a gente, que dê condição a gente de viver esse coração do nosso Pai. Amém?